No trabalho de hoje a gente vai falar sobre o que é bioética e os 4 princípios da bioética. Esses são os integrantes do nosso grupo. Nós vamos começar fazendo uma introdução, falando sobre o objetivo da bioética, aí vamos conceituar, falar sobre o surgimento da bioética, falar sobre os 4 princípios da bioética e fazer uma conclusão sobre o tema. Então, introdução. Primeiramente, vamos começar sobre o objetivo. O objetivo da bioética é servir de instrumento de alerta em relação aos problemas sociais, reduzir injustiças, construir padrões de estruturas mais transparentes e democráticas. Então, a bioética é uma ciência que serve para promover uma comunidade global e responsável e está estritamente relacionada ao trabalho dos profissionais de saúde, pois discute conceitos éticos e morais frente a condições de saúde e vida da sociedade. Com o conhecimento dos 4 princípios da bioética, o profissional consegue tomar decisões apropriadas a cada circunstância e pautadas em cada indivíduo na sua individualidade. Então, o que é bioética? O conceito surge por volta de 1960 e, de acordo com Giovanni Berlinger, é uma disciplina filosófica que conecta a ciência, a vida e a moralidade. Ou seja, a bioética ela tem função de auxiliar a tomada de decisões durante um tratamento odontológico, por exemplo, mas não só pautada na ciência, mas também na moralidade e na ética, seja profissional, seja humana. Por que eu digo profissional ou humana? Porque você pode ser tanto pautada na ética profissional, quando isso está relacionada à ética descrita no CRO, no CFO, que são os Conselhos Regionais Federal de Odontologia, ou também na sua ética e moral individual, no que você considera correto ou errado fazer com o seu paciente. Potter, ele é um pesquisador e professor norte-americano da área da oncologia e na década de 70 acrescentou muito ao tema da bioética. Ele traçou 2 caminhos, o científico e o humano. A bioética deveria direcionar os profissionais que, como já dito, deveriam ser pautados na ciência e no tecnicismo, mas também que deveriam prezar pelo respeito pela ética e pela moral no atendimento aos seus pacientes. Potter dizia que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável, ou seja, tratamentos que poderiam ser realizados no paciente nem sempre deveriam ser feitos, pois seriam antiéticos ser realizados, mas daí deveria também, como já dito, analisar cada paciente individualmente. Talvez para um paciente aquele tratamento fosse antiético e antimoral devido às situações que ele estava, e para outro poderia ser aceitável. Então, os princípios da bioética. Os princípios da bioética surgiram por volta de 1979, guiados pelo pensamento do filósofo americano Tom Beauchamp e o teólogo James Childress. Os princípios da bioética são 4. O princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça. Eu vou falar um pouco sobre o princípio da beneficência. O princípio da beneficência é a obrigação ética de potencializar o benefício do tratamento. Afinal, o principal em todas as profissões são o benefício e o bem-estar do seu cliente. E no caso das áreas da saúde, do seu paciente. Você tem uma relação ainda mais pessoal e humanizada com essa pessoa, então você deve tratar ele para ter os maiores benefícios e bem-estar possível durante o atendimento. Ou seja, esse princípio ele diz que o profissional deve ter o máximo possível de informações técnicas e científicas possíveis para proporcionar o melhor atendimento possível ao paciente, considerando-o como um ser biopsicossocial, ou seja, ele deve proporcionar o melhor atendimento, mas pautado no paciente como um ser que envolve muitas outras esferas, a biológica, que, por exemplo, da doença que está sendo tratada, a psicológica, do que o paciente pensa sobre aquilo, do que o paciente, como o paciente vai reagir ao tratamento, e social, quais são as condições que o paciente tem com esse tratamento que está sendo realizado. Então, analisando todos esses âmbitos, o profissional vai poder tomar as decisões éticas e morais baseadas no princípio da beneficência, ou seja, de trazer o maior número de benefícios possível ao paciente. Então, o profissional deve desejar, acima de tudo, o melhor para o seu paciente. Princípio da não maleficência. Prêmio não sério. Primeiro, não prejudicar. Existe um juramento feito pelos profissionais da saúde que fala assim:
Em primeiro lugar, não causar dano. O dano nessa frase quer dizer não matar, não causar dor ou sofrimento, não incapacitar o outro, não ofender e não privar dos bens necessários à vida. Então, o objetivo desse princípio é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnosticadas e terapêuticas no ser humano. Então, nós, como profissionais, devemos possuir boas intenções, evitar situações de risco e sempre realizar métodos seguros e de forma correta. A diferença que nós podemos ver aqui é a diferença da beneficência e da não maleficência, né? Então, a beneficência ela está muito ligada à autonomia e a não maleficência é não cometer nenhum ato ilícito, evitando dano ao paciente. O princípio da autonomia. O princípio da autonomia está muito ligado à autoimposições de leis. Teve um caso em 1932 que acarretou 400 homens negros que eles foram usados como cobaias para saber como que a sífilis se desenvolvia sem o tratamento. Então, eles recebiam remédio, só que era um remédio sem fazer o efeito neles. Então, não era um remédio, né? E eles fizeram isso com eles sem o consentimento deles. Então, a autonomia tem isso como significado: respeitar a capacidade do indivíduo de escolher e decidir sobre sua própria vida, respeitando suas vontades e princípios. A proteção é para os vulneráveis, todos, para todas as pessoas. Crianças e adolescentes, eles são respondidos através dos seus responsáveis, então os responsáveis têm que sentar com eles. E quando a autonomia não prevalece, em casos de risco de vida. Então, podemos usar quando alguém está fazendo uma cirurgia e está acontecendo alguma coisa ali na cirurgia. Vamos supor que uma pessoa está numa mesa e a ideia é arrancar uma perna dela. E durante a cirurgia, está vendo ali que vai ter que arrancar as duas. E aí, o que acontece? Se não tirar, ele vai sofrer. Então, aí que a autonomia ela não prevalece. As condições que a autonomia precisa para ser colocada em prática. A pessoa deve agir intencionalmente, então eu tenho que agir intencionalmente como voluntária de uma vacina, por exemplo, com o conhecimento no que faz. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que saber que vacina é essa, eu tenho que saber todos os prós e contras dessa vacina. E eu tenho que ser também livre de influências externas. Então, todas as decisões que eu tomar, eu tenho que tirar de mim mesma. Não Por de último, mas não menos importante, a filosofia ética conta com o princípio da justiça. Essa justiça, contudo, não busca uma igualdade absoluta e por isso é denominada de distributiva. O conceito de justiça distributiva foi proposto por Aristóteles, que dizia que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais a fim de se obter a equidade. Com isso, ele quis dizer que diferentes pessoas possuem diferentes limitações e que tratamentos diferentes devem ser dados a cada uma delas. Trazendo esse princípio para o relacionamento entre paciente e profissional, é necessário que o profissional entenda que cada pessoa possui particularidades e que fatores como econômico, social, educacional, algum problema de saúde devem ser levados em consideração no momento da consulta. Por quê? Eu vou dar o exemplo do nível educacional. Pode acontecer de chegar algum paciente lá no consultório com o nível de escolaridade inferior ao do profissional. Se o profissional usar termos técnicos, pode ser que esse paciente não compreenda. Então, é necessário que o profissional adeque esse diálogo, para cada paciente. Por isso, cada atendimento é único, exclusivo e personalizado. Só para a gente finalizar, então. O estudo da bioética é fundamental na área da saúde coletiva porque estes fatores que eu citei anteriormente influenciam diretamente na vida e na saúde de cada pessoa. Por isso, o profissional deve agir de acordo com isso. É válido lembrar também
que toda a informação dada pelo paciente ao profissional no momento do atendimento deve ser mantida em sigilo e que antes de qualquer procedimento, da realização de qualquer procedimento, o paciente deve estar ciente e consentir com o que será feito. Por isso é tão importante que o profissional seja claro, né, para que posteriormente não existam problemas. Estes foram os 4 princípios da bioética e eu espero que tenha ficado claro para todos.